dia, meu nome é Fernando Spinatensini, eu sou neurologista, sou membro do grupo de distúrbios do movimento aqui do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e essa é a primeira aula que vamos gravar para apresentação nas aulas de distúrbios do movimento que ocorrem toda segunda-feira de manhã, às 11 horas. Bom, essa primeira aula nós vamos falar sobre o tratamento inicial da doença de Parkinson. Para que você compreenda essa aula, é extremamente importante que você saiba o que é a doença de Parkinson, que você saiba diferenciar o que é um parkinsonismo do que é a doença de Parkinson. E seria interessante que você tivesse uma noção da fisiopatologia da doença de Parkinson, uma vez que esses temas não serão abordados ao longo desse vídeo. Mas o conhecimento deles é importante para entender o porquê escolher um ou outro medicamento. Bom, dito isso, eu quero começar falando sobre como é o paciente que se apresenta para a gente nessa abordagem inicial da doença de Parkinson. Bom, eu vou começar falando então como que é esse paciente que chega para a gente no estágio inicial da doença de Parkinson. Esse é um paciente que normalmente nos procura pelo início dos sintomas motores, pode ser pelo tremor, normalmente, que é o que mais chama atenção, ou às vezes por essa lentificação. Às vezes isso vai estar disfarçado com uma dor no braço, ou às vezes o paciente vem com uma queixa totalmente diferente e nós achamos isso nos achados de exame físico. É um paciente que pode às vezes até ter sintomas não motores, como hiposmia, constipação, os sintomas pré-motores, depressão, transtorno comportamental do sono REM, mas não são esses sintomas que mais estão chamando a atenção nesse momento, diferente do paciente em estágio mais avançado, em que você já vai ter um quadro de dor crônica, às vezes de alteração importante do ritmo intestinal, de esvaziamento gástrico, que você vai ter desautonomia, alterações miccionais. Esse paciente normalmente vem apenas com uma queixa motora. E é essa queixa motora que vai ser o que nós vamos começar a abordar nesse tratamento. Bom, antes de falar especificamente do tratamento medicamentoso, a gente tem que falar de tratamento não medicamentoso de doença de Parkinson. Normalmente a gente deixa isso para o final, mas cada vez mais a gente percebe que o tratamento não medicamentoso, pelo menos nessa fase inicial, é tão ou mais importante do que o tratamento medicamentoso. E dentre eles desponta a prática de atividade física. A prática de atividade física hoje é o elemento não farmacológico mais importante para beneficiar o seu paciente, para garantir maior qualidade de vida, para fazer redução de sintomas e talvez, e coloco um talvez bem importante, promover neuroproteção. Além disso, já nos estágios iniciais da doença de Parkinson, é importante que esse paciente seja bem orientado, primeiro, quanto ao prognóstico, o que, na verdade, é uma tarefa bastante difícil, pois nos primeiros meses, nos primeiros anos da doença de Parkinson, nós não temos um bom marcador para dizer se é uma doença que vai evoluir de forma rápida, de forma mais agressiva, ou se vai ser uma forma mais benigna da doença. Então nós não temos como dizer se essa doença vai evoluir em 5, 10, 15 ou 20 anos. Mas é importante dar toda a informação que o paciente queira receber naquele momento. Talvez o que ele queira receber seja apenas o diagnóstico, talvez o que ele queira receber já seja noções avançadas de prognóstico, e a tarefa do neurologista saber cadenciar essas informações de forma que o paciente tenha bastante informação para lidar, mas que não se gere isso ansiedade, não gere uma preocupação desnecessária para o paciente. Outras terapias que já podem ser incluídas desde o início do tratamento da doença de Parkinson são a nutrição, a psicologia, a fonoterapia e a fisioterapia também. Dito isso, vamos começar a falar então das medicações e de como nós podemos abordar a doença de Parkinson no seu estágio inicial. Eu costumo dizer que para abordar uma doença de Parkinson no estágio inicial,
falando agora apenas de medicamentos, é muito difícil você errar. Isso porque a doença de Parkinson, nos seus estágios mais iniciais, ela tem um manejo mais ou menos tranquilo e fácil. Os pacientes respondem bem à maioria dos medicamentos e escolher um ou outro vai muito mais exatamente de uma percepção de benefício de um sobre o outro que possa ter. Por exemplo, vamos começar falando do principal deles, que é a levodopa. A levodopa é a medicação mais importante ao longo de todo o tratamento da doença de Parkinson, seja na fase inicial, seja na fase avançada. Sempre, se você ficar na dúvida o que eu uso, escolha levodopa. A levodopa, ela se apresenta hoje em diversas formulações, ela pode estar associada ou a benzerazida ou a carbidopa. Vou falar aqui de mercado brasileiro. A formulação de levodopa carbidopa, a gente tem comprimidos de 250 por 25 miligramas. E a formulação de levodopa com benzerazida, a gente tem a formulação de 200/50, liberação normal, 200/50 de dupla liberação, então uma fase rápida e uma fase mais demorada. Os comprimidos de baixa dose, que são 100/25, com liberação normal. Os comprimidos dispersíveis, 100/25, que tem uma ação mais rápida. E os comprimidos, as cápsulas HBS 100/25, as quais também têm uma duração maior. É importante a gente ter todo esse arsenal em mãos, porque saber utilizar esses medicamentos e às vezes saber combinar essas diferentes apresentações é o que faz diferença no tratamento. Então, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho antes aqui e falar sobre teste terapêutico. Além de ser a medicação de escolha no tratamento, a medicação que tem maior potência, que você vai conseguir o efeito mais imediato, mais sustentado, a levodopa também é utilizada para o diagnóstico de doença de Parkinson, pois a gente sabe que para a gente fechar o diagnóstico de doença de Parkinson, eu preciso ter um parkinsonismo assimétrico responsivo à levodopa. Então, esse responsivo à levodopa significa você utilizar doses de 400 a 600 miligramas e o paciente perceber uma melhora objetiva, você ter uma melhora subjetiva e você perceber uma melhora objetiva nos sintomas, seja no tremor, bradicinesia ou rigidez. Muitas vezes esses pacientes vão responder com doses ainda menores, 200, 300 miligramas. Doenças mais leves em fases iniciais, às vezes tem essa resposta. Às vezes você vai ter uma resposta parcial com 400, 600 miligramas e vai precisar subir essa dose até 800, 1000 miligramas por dia para conseguir obter o efeito que você quer. Bom, e como é que a gente faz esse ajuste de dose? Como que eu começo o tratamento? O início do tratamento, a gente normalmente vai começar aí usando 3 a 4 doses diárias da formulação de liberação normal. Uma dose que seria comum para a gente usar seria, por exemplo, usar a levodopa benzerazida BD 100/25 3 vezes ao dia. Mas preste atenção, levodopa nunca vai ser utilizado de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. Na verdade, a gente vai definir esses horários pensando que a levodopa é uma medicação que tem uma meia-vida aí, mais ou menos de 2 horas e meia, 3 horas, o que vai levar um efeito da medicação de mais ou menos 4 horas, 6 horas, talvez até nos estágios iniciais. Então, para um paciente que esteja muito tranquilo, com sintomas muito leves, eu poderia prescrever, por exemplo, um comprimido às 7 da manhã, um às 12, um às 17, de 5 em 5 horas. Isso não é usual dentro das outras prescrições. Poderia prescrever às 7, às 11 e às 15 horas. Tudo isso eu poderia usar. Dentro desse contexto também, é importante a gente pensar que os principais efeitos colaterais nessa fase inicial são de intolerância gástrica. Então, alguns pacientes vão se beneficiar de um aumento gradual dessa dose. Então, ao invés de eu começar com um comprimido
de 100/25, 3 vezes ao dia, eu poderia começar com 1/4 de comprimido, poderia começar com meio comprimido nesses 3 horários, e aumentar isso a cada 3, 4 dias, aumentar, por exemplo, meio comprimido na dose total. Se mesmo assim gerar intolerância, eu reduzo a dose, começo com 1/4 de comprimido e vou aumentando a cada 4, 5 dias, ou às vezes até de semana em semana, 1/4 de comprimido na dose total de levodopa, o que pode fazer com que a gente chegue no alvo terapêutico após alguns meses do início do tratamento. Mas a grande maioria vai ter uma tolerância maior à levodopa do que essa. Feito essa primeira abordagem, a titulação de levodopa nas consultas seguintes, ela vai depender dos sintomas que esse paciente está apresentando, né? Porque se ele chegar com resolução de todos os sintomas utilizando 200 mg de levodopa por dia, você não precisa aumentar essa dose, não tem um racional por trás disso. Agora, se ele tem sintomas que estejam atrapalhando sua qualidade de vida e muitas vezes sem até que ele perceba, daí é seu dever orientar e sugerir esse aumento. Uma pausa aqui para eu falar, eu falei sugerir o aumento. Isso é importante porque os pacientes que estão em tratamento de doença de Parkinson, eles têm que ter muita autonomia dentro do seu tratamento para decidir se querem ou não aumentar a dose da medicação ou se querem acrescentar alguma coisa. Isso porque o que a gente faz é um tratamento sempre sintomático, ele não é neuroprotetor. Então, se o paciente está bem, mesmo com alguns sintomas, não é má prática você e ele não quer aumentar a dose de remédio, não é uma má prática você deixar do jeito que está. Né? Você sugere que pode ser aumentado, mas isso não vai trazer nenhuma complicação para ele futuramente. Em outros casos, o paciente não tem muita percepção das limitações que o seu déficit está causando. Nesse caso, você tem que ser um pouco mais incisivo e orientá-lo a melhorar o tratamento. Mas, na maioria dos casos, você dá essa autonomia para o paciente de decidir se quer aumentar ou não a levodopa ou os outros tratamentos. Bom, como que a gente vai usar as outras formulações de levodopa, então? Eu falei da levodopa dispersível. A levodopa dispersível é uma ótima medicação, mas que deve ser utilizada pontualmente, ou, na maioria dos casos, pontualmente, para aqueles momentos em que a medicação de horário deixou de funcionar. Então, por exemplo, o paciente está tomando o remédio às 7, às 11, às 15, mas ele percebe que vez ou outra, ali pelas 10h30, às 10 horas da manhã, ele volta a ter os sintomas da doença de Parkinson, então ele pode usar um comprimido ou meio comprimido de levodopa dispersível nesse horário. Ou ele toma comprimido às 7, às 11, às 15, e na maior parte dos dias isso está bom, mas ele vai ter um jantar à noite em que ele precisa ter um controle melhor dos sintomas, então ele pode usar essa medicação nesse horário também. O levodopa HBS a gente costuma usar no período da noite com duas finalidades. Melhorar a cinesia noturna. A cinesia noturna é algo que a gente vai abordar em complicações do tratamento avançado da doença de Parkinson, e para melhorar a rigidez matinal. A gente sabe que o levodopa, formulação normal, demora aí 40 minutos normalmente para começar o seu efeito no organismo. Então, esse levodopa HBS, tomado à noite, ele tem um efeito residual ao acordar e que mantém esse paciente um pouco melhor até o início do efeito da sua dose matinal de levodopa. Esqueci de falar ainda do levodopa DR. O levodopa DR é o dual release. Ele tem uma fase rápida, então que agiria de forma similar ao levodopa dispersível, e uma fase mais prolongada. Ele veio com a ideia
de que seria mais eficaz no tratamento, pois permitiria você espaçar mais as doses e que o paciente conseguisse usar menos doses diárias de levodopa por dia. Na prática, esse cálculo é um pouquinho difícil, porque a gente sabe que a potência de um comprimido de levodopa DR 200/50 tem mais ou menos 70% de eficácia de levodopa de formulação normal. Então você pode usar, mas tem que estar ciente de que talvez a potência, o efeito dele sobre o tremor não seja tão eficaz quanto na formulação normal. Um ponto importante para ser informado a todos os pacientes é que se um paciente está usando levodopa, a absorção da levodopa é prejudicada por alimentos ricos em proteína. Então, carne, peixes, ovos, queijos, leite, todos esses alimentos que são ricos em proteína, eles dificultam a absorção de levodopa, né? E você pode perder aí 30, 40% da eficácia do seu tratamento se a levodopa for ingerida com esse tipo de alimento. A recomendação é que a levodopa seja ingerida 30 minutos antes da refeição ou pelo menos uns 40, 50 minutos depois. Muito cuidado para você não fazer com que o paciente deixe de ingerir proteínas, o que vai ter um impacto muito importante lá na frente, gerando sarcopenia, gerando um idoso frágil. Dentre os efeitos colaterais, eu já falei bastante, que eu já falei anteriormente, que são os efeitos gastrointestinais, que são os mais comuns no início do tratamento, mas pode gerar também sonolência e pode gerar pesadelos nesses pacientes. O efeito colateral mais comum, mas que não ocorre no início do tratamento, e sim 4, 5 anos depois do início do tratamento, são as discinesias. As discinesias a gente também vai comentar no vídeo sobre tratamento avançado da doença de Parkinson. Mas é o efeito colateral mais importante que a gente vai estar preparado para abordar. Um tempo atrás se falava muito sobre levodopofobia, que era um conceito de que se eu usasse levodopa numa fase inicial, eu apresentaria discinesias mais rapidamente e por isso a levodopa poderia ser evitada nos estágios iniciais ou quando eu tivesse um paciente muito jovem, também tentar postergar o início de levodopa o máximo possível. Hoje esse conceito caiu por terra, levodopofobia não existe mais, não tem mais um significado, pois se percebeu que as discinesias, na verdade, muito embora seja um efeito colateral do uso de levodopa, elas são dependentes do grau de degeneração nigroestriatal. Então, independente se você está usando há muito tempo ou há pouco tempo, o que importa é a quantidade de levodopa que está chegando para um determinado número de células saudáveis lá no mesencéfalo. Então, não tem porquê deixar de usar levodopa se essa for a medicação que mais aprover ao seu paciente. Bom, falei que levodopa é tão boa, tão boa, tão boa, então quando que a gente vai pensar em usar alguma outra coisa que não seja levodopa? Como falei, a levodopa ela vai causar discinesias em algum momento da doença. Porém, se a gente conseguir manter uma dose mais baixa, 300 a 400 miligramas, essa dose provavelmente não vai causar discinesias, pois eu não vou sobrecarregar os neurônios dopaminérgicos com levodopa até uma fase mais avançada da doença. Mas talvez essa dose mais baixa, de 300, 400 miligramas, não seja o suficiente para fazer o controle adequado dos sintomas motores. Então é nesse momento, pensando lá na frente, então assim, ok, eu consigo um controle mais ou menos adequado com uma dose baixa de levodopa, eu poderia aumentar essa dose, e tá certo, mas vou ter que pensar que eu vou fazer discinesias lá na frente, mas talvez essa seja a hora de eu pensar assim, bom, vou manter uma dose baixa de levodopa e acrescentar uma segunda, uma terceira medicação. E é isso que a gente vai falar a partir de agora, então. Quais são as outras medicações que a gente pode acrescentar a esse esquema terapêutico? O primeiro grupo de medicamentos que eu quero falar são os agonistas dopaminérgicos. Os agonistas dopaminérgicos são um grupo que envolve basicamente 3 medicações, que é o ropirinole,
a rotigotina e o pramipexol, e que são usadas largamente no tratamento da doença de Parkinson. Eu pulei aqui propositalmente os agonistas dopaminérgicos ergolínicos, né? Que eram utilizados há mais tempo, mas como tinham muito problema de fibrose pulmonar, acabaram sendo deixados de lado. Hoje eles praticamente não são usados no tratamento da doença de Parkinson. No Brasil, nós temos dois medicamentos, então o pramipexol e a rotigotina. O pramipexol é o mais utilizado e ele aparece em duas formulações, formulação de liberação imediata e formulação de liberação estendida. A dose que a gente usa varia mais ou menos aí de 0,75 mg dia até uma dose de 4,5 mg. A formulação de início imediato, essa dose é dividida em 3 tomadas, enquanto que na formulação estendida a gente costuma tomar uma dose ao dia de manhã ou às vezes dividido em 2 doses. A rotigotina, por sua vez, ela vem na forma de um adesivo e esse adesivo tem que ser trocado todo dia, vai escalando a dose aí de 2, 4, 6, 8 até uma dose máxima de 16 mg dias. Quando que a gente vai usar esse medicamento? Todos os dois eles já podem ser começados já como monoterapia nos casos leves de doença de Parkinson. Como eu falei, vai depender do que se espera com o tratamento, se você tem resposta ou não com a levodopa ou com essas medicações, e às vezes de comodidade. Então, ao invés de eu usar o levodopa 3 vezes ao dia, eu posso optar por utilizar pramipexol de liberação prolongada uma vez ao dia, ou mesmo a rotigotina, em que é adesivo, que a pessoa não precisa ficar tomando comprimido, às vezes isso é um problema grande. A equivalência de dose é mais ou menos no pramipexol de 1:100. Então, se você tem 1 mg de pramipexol, é o equivalente a 100 mg de levodopa em questão de potência. Então, você vai ter uma potência máxima aí, variando de 400 a 450 mg com o uso do pramipexol. Na rotigotina, essa potência é de 1:30. Então, você vai usar aí 4 mg, vai ser o equivalente a 120, pode chegar até 16 miligramas, que vai dar 340, é isso? Acho que é 440 miligramas de levodopa. Então, assim, as doses máximas dos agonistas dopaminérgicos não têm uma equivalência de potência tão alta a ponto da gente pensar que isso pode ser sustentado nas fases mais avançadas da doença de Parkinson. Isso a gente tem que ter em mente. E por isso que a levodopa sempre vai acabar aparecendo no tratamento avançado. Mas vamos continuar falando do tratamento da doença inicial. Bom, são medicações que têm um perfil de segurança muito bom, que são fáceis de usar, mas que têm 2 efeitos colaterais que são os mais importantes e que devem ser avisados aos pacientes. O primeiro é a questão de sonolência. Muitos pacientes apresentam sonolência excessiva e até mesmo ataques de sono quando a gente inicia o uso dos agonistas dopaminérgicos, e especialmente se a gente começa em doses muito altas. Tá? Esses ataques de sono podem causar acidentes graves, realmente da pessoa ter eventos parecidos com narcolepsia, ou podem gerar uma sonolência ao longo do dia que talvez seja incapacitante, que pode ser muito ruim na qualidade de vida da pessoa. A rotigotina tem falei dois, mas vou falar de 3. A rotigotina tem um outro efeito colateral ainda, que é o principal causador de abandono de tratamento, que são efeitos de pele, dermatite de contato causado pela cola do produto. Então, normalmente esses casos, se forem casos leves, podem ser manejados com um Phenergan tópico, alguma coisa assim, mas os casos que são um pouquinho mais graves, que já trazem desconforto, o medicamento precisa ser trocado. E o efeito colateral que precisa ser avisado aos pacientes e que pode trazer daí sim bastante transtornos é o que a gente chama de transtorno de controle de impulso.
Transtorno de controle de impulso, oficialmente ele pode ser causado por qualquer medicação antiparkinsoniana, mas os agonistas dopaminérgicos são aqueles em que isso é mais marcado, e especialmente o pramipexol de liberação imediata. Esse transtorno ele pode se apresentar na forma de hipersexualidade, de gasto compulsivo, de jogo compulsivo, de acúmulo compulsivo de bens, né? E se não for percebido logo no início, isso pode gerar transtornos importantes para o paciente, às vezes até para os seus familiares, pode quebrar cartão de crédito, você pode ter pacientes envolvidos com pornografia, com prostituição, por causa de efeitos, desse tipo de efeito colateral. Então, assim, é um evento que ele não é tão comum, mas precisa ser avisado para que todos possam perceber quando eles começarem a aparecer. Em relação a custo e benefícios, são medicações muito boas, porém o custo da formulação de liberação prolongada, e especialmente da rotigotina, vai ser um impeditivo para o tratamento de muitos pacientes, já que se a gente pensar em um tratamento com 8 mg de rotigotina, você vai estar gastando mais ou menos os R$1.000 por mês, isso agora é início de 2025. Nossa próxima classe de medicamento são os inibidores da monamina oxidase B. Os inibidores da monamina oxidase B, que são aí a selegelina, rasagelina e safinamida, são medicações que também podem ser iniciadas como monoterapia. Elas têm normalmente uma potência baixa, né? E são ótimas nesse estágio inicial, um estágio muito inicial, muito sutil, mas também às vezes servem para regularizar a flutuação de dopamina ao longo do dia. Bom, vou apresentar um pouquinho melhor. A selegelina a gente encontra em comprimidos de 5 mg que devem ser tomados de manhã e à noite. A rasagelina são comprimidos de 1 mg com uma tomada única ao longo do dia. Já a safinamida apresenta-se na formulação de 50 e 100 mg e também deve ser tomada uma vez ao dia de manhã. Em questão de potência, todas elas têm uma potência equivalente a 100 mg de levodopa. Então, 10 mg de selegelina ao dia são 100 mg de levodopa, rasagelina 1 mg, 100 mg e safinamida 100 mg tem essa conversão 1 para 1, também valendo 100 mg de levodopa. Então você percebe que elas têm uma potência muito baixa. Qual que é a grande utilidade? A utilidade é exatamente se você tem um paciente que começa a ter flutuações motoras ao longo do dia, então você poderia usar o dispersível, mas às vezes você coloca uma rasagelina de manhã e esse paciente tem uma certa estabilidade dos níveis de dopamina, tem uma menor flutuação, o que garante que não vai ter esses efeitos colaterais tão cedo. Além disso, a rasagelina e a safinamida ainda melhoram bastante o padrão de acinesia noturna. A selegelina, a gente está cada vez usando menos, né? Porque ela tem o mesmo custo da rasagelina, são 2 tomadas diárias ao invés de uma, e ela tem mais efeitos autonômicos, como rubor facial e hipotensão postural. Esses efeitos colaterais ainda existem bastante na rasagelina, então é importante a gente perceber no paciente mais idoso, ele pode sim desenvolver hipotensão postural e ela pode também piorar outros efeitos do tratamento, como por exemplo as discinesias. Então a gente tem que estar atento para esses sintomas. A safinamida, ela teoricamente ainda teria um efeito maior sobre dor crônica nesses pacientes, tá? E quando a gente vai falar de custo, realmente a safinamida que acaba fugindo um pouco da curva dos outros dois, né? Então rasagelina e selegelina tem um custo aí de R$150 por mês, mas são medicações que você pode encontrar na Secretaria de Saúde. Já a safinamida, esse custo vai para quase R$400
por mês. Então, assim, também é um limitante importante do tratamento. Agora, falando dos inibidores da CONT. Inibidores da CONT que nós temos no Brasil é o entacapone, né? Tínhamos o tolcapone, mas que não é mais encontrado, e fora do Brasil a gente encontra o opicapone. O entacapone, ele se apresenta na forma de comprimidos de 200 mg, os quais obrigatoriamente devem ser tomados com as doses de levodopa, porque a única função do entacapone é fazer com que mais levodopa chegue ao terminal sináptico e possa ser convertido em dopamina. Então, essa aqui é a única medicação de todas que a gente vai citar que não serve como monoterapia, né? Uma vez que sempre tem que estar associada à levodopa. Dentre os efeitos colaterais mais comuns que a gente encontra, o principal deles, na verdade, são alterações de enzimas hepáticas e pode fazer alteração na cor da urina. Normalmente o paciente reclama que ficou com uma urina muito escura, com uma cor, um cheiro fétido. Isso, se não for bem orientado, ele pode desistir até do tratamento por causa disso. E aí falta falar de equivalência de dose, né? Entacapone. Quando a gente associa entacapone à levodopa, a gente vai ter aí mais ou menos uma dose de 1,33, né? Que seria o equivalente da dose de levodopa que a gente está utilizando. Então, se eu uso 300 mg de levodopa por dia, vezes 1,33, eu estaria usando com entacapone, o equivalente é 400 mg, 399 mg de levodopa por dia. Essa é a conversão que a gente faz. Outro medicamento bastante importante no nosso arsenal para o tratamento da doença de Parkinson é a amantadina. A amantadina é uma medicação que se apresenta na forma de comprimidos de 100 mg e que podem ser utilizados aí de 50 a 350 a 400 mg por dia. Normalmente a gente para em 300 por causa de efeito colateral, mas você pode utilizar até 400, 500 mg se for necessário em raros casos. A principal função da amantadina não é exatamente o controle dos sintomas parkinsonianos, mas sim o tratamento de discinesias na doença de Parkinson. Como a gente falou, discinesia é o principal efeito colateral causado pela levodopa. Mas, como ela tem um efeito antiparkinsoniano, é importante que a gente coloque aqui, porque ela pode ser utilizada também num tratamento inicial como monoterapia. Não é muito eficaz, mas fica como uma opção. Às vezes você vai ter pacientes que não toleram, não respondem aos outros medicamentos, e daí a amantadina surge como uma opção para esses também. Os principais efeitos colaterais estão relacionados a alucinações e edema de membros inferiores. O edema de membros inferiores pode aparecer já desde o início e ser um componente importante para interromper o tratamento. As alucinações, a gente vai ver isso mais nas fases mais avançadas da doença de Parkinson. Em questão de equivalência de dose, também a gente tem aí mais ou menos 1:1. Então, 100 mg de amantadina é o equivalente a 100 mg de levodopa em questão de potência. Por fim, é importante a gente falar que existem ainda os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos, que basicamente são biperideno e triexifenidil, biperideno nas formulações de 2 e 4 mg, triexifenidil na 2 e 5 mg, eles são quase proscritos para o tratamento da doença de Parkinson. Esse quase é um quase bem grande, porque todo mundo que trabalha com distúrbio de movimento tem algum paciente que só responde a biperideno. Há um tempo atrás, existia uma recomendação de que o uso de biperideno deveria ser reservado àqueles pacientes que apresentam um Parkinson tremulante benigno e que teria essa resposta melhor ali. Sim, existe essa resposta, porém a levodopa ainda é mais forte e mais eficaz para o tratamento do parkinsonismo tremulante benigno do que os anticolinérgicos. Mas, de qualquer forma, como eu falei, eles podem ser utilizados. Normalmente vão ser utilizados de 8 em 8 horas, tanto um como o outro.
E o grande problema são os efeitos colaterais que eles causam, né? Então, os anticolinérgicos podem fazer boca seca, fazem constipação em pacientes que já têm constipação, fazem retenção urinária, em pacientes que estão mais propensos a ter infecção urinária, e especialmente podem piorar declínio cognitivo e fazer mais alucinação, e o que pode ser exatamente o estopim aí de um quadro psicótico nesses pacientes. Então, eles podem ser utilizados, não devem ser a primeira escolha, mas, na verdade, não é nem mas, e tem que ser tomado todos esses cuidados, o paciente tem que ser bem informado. Se você já tem um paciente com demência, o que não é o nosso caso aqui, porque a gente está falando de doença de tratamento inicial, mas se esse paciente evolui com demência, a primeira medicação a sair é o anticolinérgico. Se esse paciente evolui com alucinação, a primeira medicação que vai sair é o anticolinérgico. Então, são medicamentos que cada vez menos estão sendo usados, mas é importante que vocês saibam. Juntando todas as medicações, então, que nós temos levodopa, temos agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO, os inibidores da CONT, a amantadina, os anticolinérgicos. Tirando o entacapone, então, o inibidor da CONT, todos eles podem ser utilizados como terapia inicial no tratamento da doença de Parkinson. Como eu falei lá no início, é muito difícil você errar esse início de tratamento, né? Mesmo se você escolher um biperideno, você talvez não esteja o mais certo possível, mas errado talvez não esteja, né? Como recomendação, então, atentar para doenças pré-existentes desse paciente. Então, se o paciente já tem um quadro demencial que precede o parkinsonismo, você realmente não vai tentar optar aí por um anticolinérgico, e todas as outras medicações, como elas também podem piorar um pouquinho a parte de alucinação, talvez não sejam a melhor opção. Talvez para esse paciente a escolha realmente vai ser levodopa. Se esse paciente, por exemplo, já está em uso de um bloqueador de canal de cálcio ou tem uma doença venosa, insuficiência venosa periférica, você talvez não vai usar uma amantadina, que você sabe que vai fazer edema de membros inferiores. Se esse paciente já tem uma hipotensão postural importante, então uma rasagilina seja uma escolha ruim nesse início, né? Se o paciente já tem algum comportamento patológico, como jogo patológico, já tem aí um transtorno, algum transtorno de personalidade, o qual não está bem controlado, os agonistas dopaminérgicos talvez possam ficar um pouco de fora, né? Então isso tudo a gente tem que pensar na hora de escolher o medicamento inicial no tratamento da doença de Parkinson. E claro, se não souber o que der, use o levodopa, que provavelmente você vai estar certo. Uma coisa importante agora, também nesse final da aula, é quão importante é a adesão e o rigor do tratamento nesses pacientes. Por experiência própria, eu digo que a adesão e o rigor do tratamento neste momento da doença não são tão importantes. Veja, isso é uma frase forte, assim, porque muitas pessoas vão dizer que não, que a pessoa tem que tomar o remédio no horário certo, com intervalos extremamente corretos e rígidos, e não tem errado você orientar seu paciente dessa forma. Minha percepção é que no estágio inicial da doença de Parkinson, e talvez o que defina esse estágio como inicial, é exatamente essa maleabilidade que você tem no tratamento. Porque se o paciente esquece de tomar uma dose de levodopa e ele não desenvolve sintomas motores nas próximas horas, nas primeiras 2 horas, significa que você está trabalhando com um pouquinho de sobra, né, nesse tratamento, e que esse paciente pode ter uma certa flexibilidade.
Veja, isso não significa abandonar de vez o tratamento, não significa passar dias sem tomar o remédio. Significa dizer que, olha, se o paciente esqueceu a dose, ou vai precisar mudar o horário porque vai ter um outro compromisso, isso é perfeitamente plausível. Como as medicações que nós temos, elas não são neuroprotetoras, elas não modificam o curso da doença, deixar de usar uma medicação vai causar um prejuízo para o paciente apenas no sentido de que ele vai ficar sintomático enquanto não estiver usando a medicação. E que quando ele voltar a usar a medicação, essa medicação vai voltar a funcionar exatamente da mesma forma, né? Um adendo apenas, e que isso tem que ter em mente também, e por isso que a gente orienta que se mantenha o tratamento, senão a gente não trataria ninguém, mas é que a melhora de qualidade de vida, a redução dos sintomas parkinsonianos, permitem que esse paciente faça mais atividade física, tenha mais atividades fora de casa e, com isso, ele consiga exercer uma atividade neuroprotetora, né? Pelo fato de que, estando bem tratado, ele consegue sair da doença e viver uma vida normal. Então, esse é um ponto bastante importante, assim, e acho que isso é que a gente tem que pensar, né? Ao mesmo tempo que você não precisa ser rígido no tratamento, mas você precisa ficar atento se essa falta de rigidez também não vai levar a uma perda muito sutil de qualidade de vida que lá na frente vai fazer diferença. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar sobre tratamento inicial da doença de Parkinson. Qualquer dúvida eu fico à disposição para comentários, para perguntas e sempre para discussão de casos e como manejar esses pacientes. Um grande abraço.